Já estou passando para o evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluias. Som. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Deus está aqui. Cumprimento aos amados irmãos que estão nos assistindo hoje aí pela rede social, pelo Facebook. Compartilhe esta live nos grupos, na sua linha do tempo, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor nesta noite. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 8. A irmã Thalita pode, se possível, tocar aí um fundinho. Eu esqueci o pendrive. São Marcos, capítulo de número 8, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tendes o que comer. Se eu vos despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: donde, porventura, há alguém que possa satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E respondeu: 7. Logo mandou que o povo se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, o partiu e entregou aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E os seus discípulos colocaram diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais os abençoou e mandou que entregasse também aos seus discípulos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Amém? Amém? Pode se assentar glorificando a Deus. A palavra do Senhor, amados, nesta noite nos fala sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Nesse tempo, quando aconteceu a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, o povo estava passando por uma dificuldade muito grande na terra. O povo trabalhava e pagava grandes tributos aos cofres romanos. Havia muita fome, havia pobreza, pois o próprio Jesus disse que o pobre teria e sempre haveria. E quando nós começamos a olhar para a palavra do Senhor, no texto e no contexto a qual nós acabamos de ver, nós vemos que o povo estava sofrendo, que o povo estava passando por problemas, e que já como se não bastasse
todos esses problemas que o povo vinha passando e vinha enfrentando, ainda tinham poderes das trevas, que aprisionavam famílias, que aprisionavam pessoas. O povo estava como que clamando por um socorro. E foi exatamente nesse tempo que aparece ele, Jesus Cristo de Nazaré, pregando uma palavra simples, mas uma palavra de verdade. Jesus, ele pregava não como os escribas, não como os fariseus, mas Jesus pregava aos ouvidos, Jesus pregava aos olhos. E ele pregando essa mensagem de verdade, ele começou a aglomerar para si uma multidão de pessoas a qual o seguia. Quando nós falamos de multidão, amados, nós não estamos falando de 100, 200, 300 pessoas, não. Quando nós falamos de multidão que seguia a Cristo, nós estamos falando de 5, de 10, até de 15 mil pessoas que andavam ao redor do Senhor Jesus. E Jesus, quando ele pregava esta palavra de verdade, acompanhando em teu bojo sinais, prodígios e maravilhas, porque por onde Jesus passava, o cego enxergava, por onde Jesus passava, o mudo falava, por onde Jesus passava, o leproso era purificado, por onde Jesus passava, aquele que estava entrevado em cima de uma cama, levantava, pegava e saía saltando e glorificando ao nome dele. Por onde Jesus passava, até um morto ressuscitava. E com isso, Jesus pregando esta mensagem de verdade, ele começa então a aglomerar para si aquela multidão de pessoas a qual o seguia. E foi justamente numa dessas aglomerações que Jesus estava no deserto. Ele para. E ali ele começa a olhar ao redor daquela multidão. E ele vai e chama a si os seus discípulos e diz: ei, eu tenho compaixão dessa multidão que está aqui. E quando ele olha, amados, o olhar de Jesus, ele não era um olhar como o meu olhar, como o olhar de alguém que está aqui nesta noite. O olhar de Jesus, ele penetra através do teu corpo físico e ele vai lá no teu coração. Ele conhece os teus problemas, ele conhece as tuas dificuldades, ele conhece aquilo que você necessita. E Jesus, quando ele olha para aquela multidão, ele não vê aquele povo que estava ali. Ele olha e diz: olha, eu tenho compaixão da multidão. O que é compaixão? Compaixão é o mesmo que misericórdia. Se você pegar a palavra misericórdia e separá-la da misericórdia, que significa miserável coração. Quando o cego Bartimeu clamava por Jesus à beira do caminho e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava falando nada mais, nada menos que: Jesus, olha para esse miserável que está sentado à beira do caminho e me coloca dentro do teu coração. E essa misericórdia, amados, é a mesma a qual o profeta dizia no passado, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos na face dessa terra. É a mesma que ele dizia: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, amados, que nós levantamos, existe uma misericórdia que Deus já renovou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a misericórdia de hoje não é a mesma de amanhã. A misericórdia de sábado não vai ser a mesma de domingo, a de domingo não vai ser a mesma de segunda não vai ser a mesma de terça. A cada manhã que nós nos levantamos, existe uma misericórdia nova de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E é tão lindo, amados, quando nós olhamos para isso, porque aquele que é o acusador da minha alma, que é o acusador da tua alma, ele também sabe disso. Ele fica, como o pastor bem falou aqui, ele fica ao nosso derredor, bradando como um leão. Ele não é um leão, ele brada como um leão.
E ele fica esperando um momento. Como o pastor bem citou aqui, quando você, eu, alguém de nós, se nós dermos uma brecha no mundo espiritual, ele entra, ele quer derrubar, ele quer fazer bagunça. Esse é o papel dele. E ele fica de olho na minha vida e na tua vida, e ele começa a olhar dizendo: olha, o dia que esse Deus dos crentes esquecer de renovar a misericórdia, eu entro e quebro todo mundo. Mas o salmista se levanta e diz: e não dormirá o guarda de Israel, e nem tosquenejará aquele que nos guarda. Então cada manhã tem misericórdia nova de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos em pé, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos nesta noite mais uma vez adorando, glorificando, exaltando. Não é por aquilo que Ele faz, mas é por aquilo que Ele é. Ele é Deus na minha, Ele é Deus na sua, Ele é Deus em nossas vidas. E quem provou, amados, da misericórdia do Senhor, literalmente dentro da Bíblia Sagrada? Um homem por nome de Pedro. Esse provou da misericórdia do Senhor literalmente dentro da palavra. Pedro era um homem que andava com Jesus. Pedro era um homem que viu sinais, prodígios e maravilhas acontecer. E ele, todo empolgado naquilo que ele viu e naquilo que Deus prometeu a ele, ele olhou para Jesus e disse: olha, Senhor, eu estou contigo até o fim, hein? Eu não te deixarei. Mas o Senhor, como o olhar dele não enxerga somente o exterior, Deus não estava olhando para o barbão de Pedro, para a sua túnica, não. Deus olhou para o coração dele e disse: ah, Pedro, não fala isso, Pedro, porque eu te conheço por dentro e não por fora. Ele disse: não, Senhor, se o negócio apertar, eu estou dentro. Ah, eu sou contigo até a morte. O Senhor disse: é, Pedro, eu quero dizer uma coisa para você, Pedro. Ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Pegaram Jesus, prenderam Jesus, foi levado ao pretório, foi julgado, foi condenado. E agora está Jesus subindo ao Gólgota, subindo ao monte chamado Caveira para ser crucificado. E Pedro começa a seguir de longe. Aquele povo começa a se distanciar. O povo começa a se distanciar dele cada vez mais por ver a crueldade que estavam fazendo com o nosso Jesus. E de repente alguém chega e diz: ué, não era você não? Que andava com ele? Ele disse: não, de jeito maneira. Chega um pouquinho mais lá na frente e diz: olha, eu acho que era você sim. Você fala como ele, você anda como ele. Ele diz: eu nunca vi aquele homem. E passa mais uma vez: não, nós temos certeza, sim, você é do meio dele. Eu nunca vi aquele homem, não conheço, nem sei do que vocês estão falando. E o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha falado a ele. E naquele momento, o olhar de Pedro cruza com o olhar do Senhor. Jesus podia muito bem, amados, ter olhado para ele, como nós olhamos muitas vezes para aqueles que um dia disse que era conosco e nos virou as costas e foi embora. Pedro olhando para Jesus, Jesus podia olhar para ele e falar: é, Pedro, eu não disse para você, eu te conhecia, eu sabia que você não era comigo até o fim, você me negou, está vendo, você caiu. Mas o olhar do Senhor, amados, não é como o nosso olhar.
A palavra do Senhor vai dizendo no Salmo de número 89, que justiça e juízo formam a base do teu trono, mas que misericórdia e verdade vão adiante dos teus olhos. O que foi e alcançou Pedro, no olhar do Senhor, o Senhor não disse uma palavra a ele, mas o olhar de Jesus penetrou lá, e o que entrou dentro de Pedro foi a misericórdia do Senhor. E o que a misericórdia falou para ele, pregador, a misericórdia olhou para ele através do olhar de Jesus e disse: olha, Pedro, aguenta a mão aí, Pedro, aguenta a mão aí, porque eu estou indo resolver um probleminha que está pendente desde a queda do homem no jardim do Éden, mas eu vou voltar, Pedro, eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou te procurar, vou te levantar, vou te devolver o teu apostolado, que até a tua sombra vai curar, Pedro, mas enquanto eu não voltar, fica embaixo da minha misericórdia. A misericórdia do Senhor. Jesus olhou e disse: tenho compaixão da multidão, tenho compaixão desta multidão que está comigo. Misericórdia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de João, no último livro, no último capítulo, no capítulo 21, o Senhor também diz sobre a misericórdia. Ele fala com os seus discípulos, ele fala com o teu povo. Quando o coração do Senhor, amados, está movido de uma íntima compaixão, uma coisa só, amados, pode acontecer. Aquela mulher, a viúva de Naim, ela vinha chorando, ela vinha sofrida, mas o Senhor disse: para aquele cortejo fúnebre. E a Bíblia vai dizer que o coração de Jesus se moveu de uma íntima compaixão por ela. Jesus entrou no lugar dela, sentiu a dor que ela estava sentindo. Aquela mulher não se humilhou, aquela mulher não chegou diante dele dizendo: olha, o meu marido se foi, o meu filho agora está indo, faz alguma coisa pela minha vida. Não, aquela mulher não disse absolutamente nada. E por que o milagre então aconteceu? E por que então Jesus ressuscitou o filho dela? Porque o coração de Jesus estava movido de uma íntima compaixão por aquela mulher. Amados, eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer para a tua vida aqui nesta noite, mas o coração dele está movido de uma íntima compaixão pela tua vida. E o que vai acontecer, evangelista, se você acreditar, o milagre chega hoje, o milagre chega hoje. Rabadá, chore, calabadarabai. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo. Olha que coisa linda, amados. Faziam 3 dias que aquele povo estava com ele, mas ele sabia quem estava com ele. Não adianta não. Tem pessoas aí que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de igreja, mas Jesus sabe quem está com ele e quem não está com ele. O Deus que nós servimos, ele é compassivo de misericórdia, mas ele sabe quem está com ele e quem não está com ele. Não adianta bater no peito, fazer bonito e falar que é, mas ele conhece o teu coração, ele sabe se você está com ele ou se você não está com ele. Estão comigo há 3 dias e não tens o que comer.
E ele disse: se eu vos deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus sabia onde cada um daqueles morava. Jesus olhava e disse: olha, aquele ainda tem que andar 7 quilômetros, aquele vai andar 10 para chegar em casa, aquela ali vai andar 20 com essas crianças. Se eu não fizer alguma coisa, vai desfalecer e vai morrer em meio ao caminho. Mas o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida aqui nessa noite? Ele não nos chamou para ir até o meio do caminho e morrer. Ele nos chamou para prosseguir, ir até o final. Então o que vai acontecer? Deus te trouxe aqui para te alimentar nessa noite. Para quê? Para você pregar mais um pouco, louvar mais um pouco, orar mais um pouco, jejuar mais um pouco, caminhar mais um pouco, porque ainda tem chão, ainda tem lenha para queimar. Randor chori calabaço e amandarraça. Se eu vos despedir em jejum, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E sabe o que os discípulos fizeram? Olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, mas porventura há alguém aqui nesse deserto que possa saciar a fome desse povo? Eu acabo que muitas vezes, missionária, não acreditando, eu disse: Senhor, está escrito. Ele disse: está escrito. Está escrito. Essa era a primeira ou a segunda multiplicação? A segunda. Os discípulos participaram da primeira ou não participaram da primeira? Participaram. Aí tem a coragem de alguém se levantar e dizer: Senhor, peraí, como é que nós vamos fazer aqui? Não tem ninguém. Eles estavam falando com o dono do céu, com o dono da terra, com aquele que podia fazer qualquer coisa. A incredulidade tomou conta deles. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece na tua vida? Amados, faz um trampolim da fé. Olha da onde Deus te tirou. Olha os milagres que Deus já fez na sua vida. E para de murmurar e para de reclamar. O mesmo Deus que fez aquele milagre é o mesmo que vai tirar você dessa situação nesse dia. O mesmo que fez o milagre no passado é o mesmo que vai entrar com providência na tua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Xerebadaga, subiamanto. Jesus fez que nem ouviu. Tem alguém? Jesus fez que nem ouviu. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm aí? Eles disseram ao Senhor: nós temos 7. A Bíblia diz que Jesus, pegando 7 pães e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos para que pusessem diante da multidão. A Bíblia vai dizer também que havia alguns peixinhos. E ele, tendo dado graças, deu aos seus discípulos. E quando eu vi isso, eu disse: por que o Senhor não partiu os peixes? Ele só partiu o pão. Porque peixe representa a alma. E a alma não se pode partir. A alma é para se abraçar. A alma é para ser ganhada. A alma é para ser multiplicada entre o nosso povo. E amados, eu quero dizer algo de Deus que está queimando dentro do meu coração. O Senhor está dizendo: se levanta como um atalaia da última hora. Nós temos que guerrear pelo nome dEle. Nós temos que apanhar almas para o Senhor. Nós temos que lançar a rede. Nós temos que pregar em todo tempo. Ransuki minau assobia. Pegando também alguns peixinhos que tinha, tendo dado graças, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. A Bíblia vai dizer que
todos que estavam ali comeram e saciaram-se. Por quê, evangelista? O que houve ali? Houve um grande milagre novamente naquele deserto. Eles puderam contemplar novamente mais um milagre da multiplicação. E as pessoas hoje acham que Jesus não faz milagre da multiplicação mais. Esses dias eu estava sentado, tinha acabado de jantar, e eu peguei uma maçã na geladeira, lavei ela, sentei, e eu comecei a comer a maçã, e eu conversando com o Lucas, e de repente ele disse: pai, tem algo preto aí nessa maçã. Aí quando eu olhei assim, eu já tinha chegado perto do caroço, já tinha mordido ali, e estava aparecendo o caroço da maçã. A semente, eu peguei e bati nela assim, e a semente caiu. Ele falou assim: o que é isso? Eu falei assim: é a semente da maçã. Ele falou: se eu pegar isso aí e plantar, vai nascer uma macieira? Eu disse: vai. Aí eu disse a ele: sabe, filho, muitas pessoas hoje já não acreditam mais na multiplicação, mas Jesus ainda continua multiplicando. Eu vou falar para você porque eu peguei, abri aquela maçã e consegui resgatar dali 6 sementes. E eu disse para ele: filho, essas 6 sementes, se você plantar, vai nascer lindas 6 macieiras, e dessas lindas 6 macieiras, centenas e centenas de frutos vão ser dadas por ela. E amado, Jesus ainda continua fazendo a multiplicação nos dias de hoje. Rabaçuque minau assobia. A Bíblia vai dizer que todos comeram, saciaram-se e que sobraram 7 cestos. Agora vem uma pergunta. E eu disse: Senhor, o que aconteceu? Qual foi a diferença entre a primeira e a segunda multiplicação? Porque se você for olhar a primeira multiplicação, a Bíblia diz que havia 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que na primeira multiplicação havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar que tinha um casal mais um filho, 15.000 pessoas. Haviam mais pessoas, menos pães, menos peixes. A Bíblia vai dizer que todos comeram, que todos saciaram, e a Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos. Eu disse: espera aí, Senhor. Na primeira era menos pão, menos peixe, mais pessoas, e sobrou mais cestos. E na segunda multiplicação eram mais pães, mais peixes, menos pessoas, que a Bíblia vai dizer que era 4.000, e sobrou 7 cestos. Sabe o que aconteceu? Na primeira multiplicação, alguém tem alguma coisa aí? Alguém tem? De repente aparece um menino. Eu tenho. Os discípulos olharam e disseram assim: o que é isso para tão grande multidão? Me dá aqui. Eu quero que você entenda uma coisa, escuta isso. Faz de conta que eu não congrego aqui, eu não sou dessa casa. Eu tenho uma igreja, fui convidado a pregar aqui hoje. Aí eu chego para o pastor e falo: pastor, eu vou ter uma festividade na minha igreja na semana que vem. O senhor podia colaborar com R$100 para ajudar a festividade da igreja? O pastor ia dizer: sim. Festividade da igreja, eu vou ajudar. Aí ele me passa os R$100. Passa aí, pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe.
Aí chega na outra semana, lá na festividade da minha igreja, o pastor chega lá. Aí chega no final, ele diz: tudo bem? Na semana que vem vai ter uma festividade lá na minha igreja também. Será que o pastor pode colaborar comigo? Aí eu faço assim. Tem 30, serve? O pastor com muita educação vai dizer: serve. Está aqui os 30. Aí eu comecei a entender o porquê que tudo isso aconteceu. Nesse mesmo texto que nós lemos aí, você vai compreender aqui, ó, Marcos 8:12. E eu já encerro. Versículo 14. 8:14. A Bíblia vai dizer assim, ó: ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Agora fala para mim, da onde que saiu esse pão? Da multiplicação não foi, porque a Bíblia está dizendo que eles esqueceram de levar o pão. Da onde que surgiu esse pão? Sabe o que foi? Quando Jesus perguntou para eles assim: ei, quantos pães tendes? Eles disseram que tinham 7. Mas na verdade não tinha 7, tinha 8. Eles pegaram um pão, deixaram no barco. Depois vocês lêem aí, vocês vão ver o que Jesus falou a respeito desse pão. Não era 7, era 8. Mas de repente eles fizeram assim: rapaz, tem muita gente aqui, vai que dá zebra o negócio. Vai que o negócio não multiplica, vai que o negócio não dá certo. Esse povo vai trucidar esse restinho do pão aqui, ainda vão querer nos matar. Pelo menos vamos guardar um. Ei, amado, sabe por que na primeira multiplicação havia menos pães, mais pessoas? Todos comeram, saciaram e sobraram mais, porque na primeira multiplicação a entrega foi total. A entrega foi total. E na segunda, por que não foi? Porque reteram algo dentro de si, esperando que talvez o milagre não acontecesse. O que Deus está falando com você que me ouve pelas redes sociais, para você que me ouve de corpo presente nesta igreja, é que o Deus te quer não só como uma fatia de um bolo, mas Ele quer o bolo inteiro. Ele quer que você se entregue a Ele de corpo, de alma e de espírito. Não retenha nada, entregue tudo nas mãos dEle, e você vai ver a multiplicação acontecer na tua vida. Você vai ver um milagre sem reserva vir sobre a tua vida. Quantas vezes, amado, quantas vezes Jesus nos pede algo e nós recusamos em fazer a Ele, e depois queremos que o milagre aconteça a nós. Sabe por quê, amado? Por que nós não conseguimos mais ver os milagres do Senhor dentro da igreja? Eu vou rasgar o português aqui para todos que estão me ouvindo entenderem. Porque as prioridades das nossas vidas é uma grande porcaria. Nós estamos somente preocupados
com coisas materiais, Deus, e meu carro, Deus, e a minha casa, Deus, e aquele relógio, Deus, e Deus, eu coloquei 10 cupom lá no supermercado, me dá aquela moto que está lá. As nossas prioridades não são mais ver cego voltar a enxergar, mudo falar, canceroso ser curado. É por isso que os milagres já não acontecem mais na igreja. Nós precisamos suspirar por almas, nós precisamos suspirar para Deus fazer milagre. Nós precisamos trocar as prioridades de nossa vida, porque nós não vivemos aqui nessa terra, nós estamos aqui somente de passagem. Isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar, mas nós queremos ver o agir de Deus. Deus nos prometeu que faria coisas maiores do que Ele fez. Se você acreditar, os sinais seguirão aos que crerem, os sinais seguirão aos que crerem. Pelo amor de Deus, igreja, vamos clamar, vamos trocar as nossas prioridades. Se você quer ver uma multiplicação de Deus na sua vida, comece a trocar suas prioridades, porque Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode ter tudo, se você começar a trocar suas prioridades. Estamos muito mal acostumados, somente pedir e pedir e pedir, e por que não acontece? Porque nós não estamos fazendo o que a Bíblia diz para fazer. Pega esse versículo aqui e coloca ao contrário, aí você vai ver: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Volta agora: as demais coisas estão sendo acrescentadas na sua vida? Se não tiver, porque você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Acabou. A Bíblia é simples de ser entendida, é porque Ele colocou numa sequência, mas volta agora e você vai ver. Volta que você vai ver. E a partir do momento que você voltar e reconhecer que o Senhor está falando com você, e começar a fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Você vai ver que você não vai precisar clamar a Deus e nem pedir a Deus por aquilo, porque a Bíblia vai dizer que Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o teu andar, Ele conhece o teu caminhar. Ele sabe o número que você calça, Ele sabe o número da sua calça, Ele sabe o número da tua camisa, Ele sabe o número da tua casa, Ele conhece o seu DNA, a cor dos teus olhos, Ele sabe quantos fios tem na tua cabeça, Ele sabe que ainda mesmo antes de você falar, Ele sabe o que vai sair da tua boca. Ele te conhece. Olhai os pássaros, eles não trabalham, não fiam, mas o Senhor tem cuidado deles. Olhai para os campos, olhai os lírios dos vales como se vestem, nem Salomão em toda a tua glória se vestiu como um deles. E o Senhor estava dizendo para eles: não cuidarei eu de ti, homem de pouca fé? O Senhor é bom, 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 e a tua misericórdia dura para sempre. Se coloque em pé, eu quero orar pela tua vida. Eu sinto a mão de Deus repousando sobre nós nesta noite. Eu sinto um agir especial do Senhor aqui neste lugar nesta noite.
Eu sinto o Senhor caminhando no meio da igreja e Ele fala dentro do meu coração: aquele que acreditar em mim nessa noite, eu vou fazer o impossível acontecer. Basta você acreditar. O Senhor está dizendo: eu vou dar um sinal. Aquilo que era impossível para você, Deus está dizendo: para mim não é. Eu posso fazer, eu posso entrar, eu posso ir, eu posso buscar, eu posso voltar e fazer tudo de novo, diz o Senhor. Ai, tô que me dará badaga súbia. Remanto, rabadacho, recalabasúbia. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, ó Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Deus, o Senhor, ó Pai querido, é Deus misericordioso, compassivo e longânimo em irar-se. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos nessa noite por um milagre sobrenatural do Senhor. Toca naquele, Senhor, ó Pai querido, que necessita de um milagre no seu corpo físico. Arranca, Senhor, ó Pai querido, toda enfermidade do meio do teu povo. A tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, e o Senhor disse que o Senhor faria os sinais, prodígios e maravilhas em meio a nós, em meio ao nosso tempo que nós estamos vivendo agora. A tua palavra diz que se o povo não vê milagre, o povo esmurece. Deus, toca, vai buscar, Senhor, ó Pai querido, aquele que está longe. Aí tem pessoas dizendo: será que volta, será que vem? E Deus está dizendo: vem, porque eu vou buscar, vem, porque eu vou fazer, vem, porque eu vou mudar a história. Arabassuri calabaxeremandarai. Oh Rei da Glória, poderoso, exaltado, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de honra, porque o Senhor é digno de glória, porque o Senhor é digno de ser adorado em todo o tempo. Pai, o Senhor não precisa que nós nos colocamos diante do Senhor para colocar e expor tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque eu sei que todas as coisas o Senhor há de fazer por nós. Nós somos o teu filho, o Senhor é o nosso Pai, e o Pai dá ao filho aquilo que ele merece. Então nos dá, Senhor, ó Pai querido, almas. Nós queremos almas, nós queremos almas, nós queremos almas. Ai, alabacerecabada. Oh Deus, nos almas, Senhor, nos almas. Rabacerimanto, rabadagasébia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Deus, acha em nós um coração adorador, Senhor. Acha em nós um coração puro, sincero diante da tua presença, Jesus. Deus, nos dá-nos estratégia, Senhor, como o Senhor usou o teu filho Paulo quando passou pela face dessa terra. Nos dá estratégia, Senhor, ó Pai querido, para anunciar o teu evangelho, para pregar a tua palavra sem medo, Senhor, ó Pai querido, de aborrecer a um ou a outro. Nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para pregar a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que faz aquilo que o homem não pode fazer. Oh Deus, oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Enquanto, Senhor, ó Pai querido, muitos estão com medo, Senhor, ó Pai querido, de vir à tua casa te adorar. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nos fortaleceu mais uma vez nesta noite. Porque é dentro desta casa que o Senhor diz que é dentro da minha casa aonde eu ordeno a bênção. Todos nós estamos saindo daqui abençoados nesta noite pela mão poderosa do Deus vivo e o Todo-Poderoso. Levanta a sua mão e receba a bênção do Senhor sobre a tua vida neste dia chamado hoje.
hoje e hoje. E a igreja aplauda e glorifique ao nome do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Oh, glória.